Uma aposentada de 68 anos vivia em paz, até que sua filha apareceu na porta com uma decisão que mudaria tudo para sempre. O que começou como um pedido de ajuda familiar se transformou em uma invasão completa de sua privacidade e liberdade. Mentiras foram descobertas, segredos vieram à tona, e uma batalha silenciosa se instalou dentro de sua própria casa, de forma que ninguém poderia prever. Uma história de manipulação familiar, descoberta de força interior e a luta de uma mulher para reconquistar sua própria vida. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração e te fazer refletir sobre limites familiares. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Havia algo mágico nas manhãs de quinta-feira. O café coado na hora, ainda fumegante. O jornal dobrado ao lado da xícara de porcelana florida que ganhei de presente de casamento. A mesma que sobreviveu a 40 anos de matrimônio e 10 de viuvez. Meu jardim despertava lentamente. As begônias cor-de-rosa balançando na brisa matinal que carregava o perfume doce das pitangueiras do quintal. Eu era Mariana Santos, 68 anos. Aposentada há 3, finalmente livre para viver no meu tempo. Depois de décadas acordando antes do sol para preparar café da manhã para 5 pessoas, cuidar da casa, trabalhar meio período na loja de tecidos do seu José e ainda dar conta das lições de casa dos filhos, eu havia conquistado algo que me parecia impossível. Silêncio. O silêncio dourado das 10 da manhã, quando os vizinhos já haviam saído para trabalhar e eu podia ouvir apenas o canto dos bem-te-vis no pé de manga. O silêncio perfumado das 2 da tarde, quando me sentava na varanda com meu bordado, os raios de sol aquecendo meus ombros através do vestido de algodão florido. O silêncio acolhedor das 8 da noite, quando eu me aninhava no sofá de couro marrom, comprado a prestações em 12 vezes, para assistir à novela das 8. Minha casa respirava comigo nesse ritmo tranquilo. Cada objeto tinha seu lugar. Os porta-retratos na estante da sala, mostrando os filhos em diferentes fases da vida. O aparador da sala de jantar, com as lembranças de viagem que Paulo e eu colecionamos. O jardim de inverno onde cultivava minhas violetas africanas com a paciência que aprendi na maternidade. Naquela quinta-feira, 15 de março, eu estava regando as rosas quando ouvi o ranger familiar do portão de ferro. Esperava a visita da Dona Conceição, minha vizinha, que sempre passava para tomar um cafezinho depois do almoço. Mas quando levantei os olhos, foi Letícia que vi caminhando pela trilha de pedriscos, o rosto tenso de quem carrega más notícias. Minha filha mais nova sempre foi a mais impetuosa dos 3. Onde Roberto, o mais velho, herdou a calma calculada do pai, e Sandra desenvolveu uma diplomacia natural, Letícia sempre foi fogo. Casou-se cedo, aos 20 anos, com um rapaz que conheceu na faculdade de contabilidade, e desde então viveu numa montanha-russa de decisões impulsivas que me tiravam o sono. Mãe, precisamos conversar, disse ela, sem nem cumprimentar direito. Eu a convidei para entrar, ofereci café, como sempre fazia. Mas ela recusou, ficou de pé na sala, mexendo nervosamente na alça da bolsa. Através da janela, o perfume das rosas que eu acabara de regar parecia suspirar, como se pressentisse que algo estava prestes a mudar. É sobre nossa situação lá em casa, mãe. Ficou insustentável. Nossa situação de Letícia sempre me preocupou. Casada com Rogério há 15 anos, mãe de 3 crianças, ela sempre pareceu sobrecarregada, correndo atrás de uma estabilidade que nunca chegava. Ele mudava de emprego com frequência. Ela fazia bicos como manicure para complementar a renda, e as crianças cresciam no meio dessa turbulência constante. O apartamento ficou pequeno demais, mãe. Não conseguimos mais viver naquele espaço. As crianças estão maiores, a sogra do Rogério está morando com a gente desde que o cunhado dela morreu e... Bem, a situação ficou insustentável mesmo. Eu me sentei na poltrona onde costumava fazer meu bordado, sentindo um aperto no peito que ainda não sabia nomear. E o que vocês pretendem fazer? Letícia respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. Mãe, a gente decidiu que vai morar aqui. Temporariamente, é claro. Só até conseguirmos nos organizar melhor. As palavras ecoaram na sala como o bater de um portão fechando. Por alguns segundos, apenas o tic-tac do relógio de parede, herança da minha mãe, marcou o tempo entre nós. Como assim vão morar aqui?
Você tem 4 quartos, mãe. Roberto e Sandra têm suas próprias famílias, suas casas. Você vive sozinha neste casarão. Não faz sentido. Não faz sentido. As palavras me feriram mais do que eu esperava. Como se minha vida cuidadosamente construída, minha rotina conquistada, meu silêncio dourado fossem apenas desperdício de espaço. Letícia, filha, isso é uma decisão muito importante. Preciso pensar. Mãe, ela me interrompeu, e pela primeira vez reconheci algo duro em sua voz que me assustou. Não é um pedido. É uma necessidade. Já demos entrada na mudança. O caminhão vem no sábado. Sábado. Eram apenas 2 noites de distância. Mas eu não... Mãe, por favor. Sempre foi assim em nossa família. Sempre nos ajudamos. A senhora sempre disse que família é família, que a casa é de todos. Agora preciso que a senhora pratique o que sempre pregou. Ela usou minhas próprias palavras contra mim como uma arma afiada. Todas aquelas vezes em que reuni os filhos na mesa de jantar para falar sobre união familiar, sobre como nossa casa sempre seria o porto seguro de todos, sobre como o amor se demonstra através do sacrifício. 40 anos de maternidade dedicada se voltaram contra mim numa tarde de quinta-feira. Quando Letícia saiu, prometendo voltar na sexta para organizarmos os detalhes, eu permaneci sentada na poltrona por muito tempo. O perfume das rosas ainda entrava pela janela, mas agora me parecia pesado, quase sufocante. Caminhei pela casa como se a visse pela primeira vez. A sala ampla com seus sofás organizados ao redor da televisão, a mesa de jantar de 6 lugares onde eu agora comia sozinha, o corredor largo que levava aos quartos. 4 quartos, como Letícia havia dito. O meu, o de hóspedes que decorei com tanto carinho, o que era de Roberto e que agora usava como ateliê de costura, e o antigo quarto das meninas. Espaço de sobra, segundo minha filha. Vida desperdiçada, nas entrelinhas de suas palavras. Naquela noite, deitei-me mais cedo, mas o sono não veio. Ficei olhando o teto, ouvindo os sons noturnos da minha casa. O rangido familiar das madeiras se acomodando, o zumbido baixo da geladeira, o pio distante de uma coruja no quintal. Em 2 dias, esses sons se misturariam com choros de bebê, discussões de casal, desenhos animados na televisão, passos correndo pelo corredor. Minha sinfonia particular de silêncio seria substituída por uma orquestra que eu não havia escolhido reger. Mas eu era mãe. E mães fazem sacrifícios. Sempre foi assim. Sempre fora assim comigo. Não era? Sábado chegou como uma tempestade anunciada. Acordei antes das 6, como nos velhos tempos quando tinha 5 bocas para alimentar. Mas dessa vez, a cozinha silenciosa me pareceu um último presente antes do caos. O café coado com calma, bebido na xícara florida, seria o último em muito tempo. Eu sabia disso com a certeza melancólica de quem se despede sem saber quando vai retornar. O caminhão chegou pontualmente às 8, seguido por 2 carros. O velho Gol de Letícia, abarrotado de crianças e bagagens, e uma Paraty desconhecida dirigida por uma senhora de uns 70 anos, cabelos grisalhos presos num coque, óculos de grau no nariz pontudo. Mãe, esta é a dona Neuza, sogra do Rogério. Letícia fez a apresentação, enquanto as crianças corriam pelo jardim como pequenos furacões. Ela vai ficar no quarto de hóspedes. Meu quarto de hóspedes. Aquele que eu havia pintado de azul claro, onde arrumei a colcha de crochê que levei 2 anos para fazer, onde coloquei a penteadeira antiga da minha mãe. Meu refúgio quando precisava de silêncio absoluto para costurar ou ler. Dona Neuza me cumprimentou com uma firmeza que me desarmou. Muito prazer, Mariana. Letícia me contou tanto sobre a senhora. Que bênção poder dividir uma casa com uma pessoa tão prestativa. Prestativa. A palavra ecoou em minha cabeça com um peso que eu ainda não conseguia compreender. Rogério apareceu para coordenar os carregadores, suado e visivelmente desconfortável. Dona Mariana, muito obrigado mesmo. É só até organizarmos nossa situação financeira. Alguns meses, no máximo. Alguns meses. A primeira mentira de muitas que eu ainda ouviria. Durante o dia, assisti minha casa sendo invadida como uma fortaleza rendida. Os carregadores entravam e saíam, carregando móveis, caixas, eletrodomésticos. Meus espaços cuidadosamente organizados se transformavam em depósitos temporários.
Mãe, onde posso colocar as coisas da cozinha? Letícia apareceu segurando uma caixa cheia de panelas amassadas e eletrodomésticos duvidosos. Bem, eu já tenho tudo o que preciso na cozinha. Não se preocupe, vamos dar um jeito de encaixar tudo. 2 cozinheiras são melhor que uma, não é? 2 cozinheiras. Minha cozinha, que há 3 anos estava perfeitamente organizada ao meu gosto, com cada utensílio no seu lugar, cada tempero na prateleira certa, seria dividida. No final da tarde, quando o último carregador saiu, minha casa havia se transformado em algo irreconhecível. O que antes era organizado agora estava caótico. Onde antes havia harmonia, agora reinava a improvisação. As crianças, Amanda de 10 anos, Bruno de 8 e a pequena Clara de 5, corriam pelos corredores como se estivessem descobrindo um novo parque. Seus gritos ecoavam pelas paredes, se misturavam, criavam uma sinfonia de energia que me deixava tonta. Mãe, onde você guardou a chave do seu ateliê? Letícia apareceu com uma pilha de roupas nos braços. Preciso usar como closet provisório. Meu ateliê. O antigo quarto de Roberto, que eu havia transformado em santuário pessoal. Onde ficava minha máquina de costura, meus tecidos organizados por cor e textura, meus moldes cuidadosamente guardados em gavetas etiquetadas. Meu espaço de criação. Filha, ali é onde eu costuro, onde guardo meus trabalhos. Mãe, por favor, é só temporário. Além disso, a senhora pode costurar na mesa da sala, não pode? A mesa da sala, onde eu fazia as refeições, onde recebia as visitas, onde jogava dominó com as amigas nas tardes de sábado. Agora seria também meu ateliê improvisado. Entreguei a chave com uma sensação de perda que me surpreendeu pela intensidade. À noite, minha primeira ceia com a casa cheia foi uma experiência surreal. A mesa para 6 pessoas agora acomodava 8, com as crianças espremidas em cadeiras improvisadas. O barulho das conversas se sobrepunha, os talheres tilintavam, os copos se chocavam. Amanhã, domingo, a senhora poderia fazer sua famosa lasanha? Pediu Rogério. As crianças estão doidas para experimentar a comida da vovó Mariana. Vovó Mariana. Outro papel que me foi atribuído sem consulta. Claro, respondi automaticamente, como sempre fazia quando alguém da família pedia algo. Mas naquela noite, deitada na minha cama, a única coisa que permanecera igual, eu me perguntei pela primeira vez em décadas, por que eu sempre digo sim? Os ruídos noturnos da casa agora incluíam murmúrios através das paredes, passos no corredor, a televisão baixa na sala. Minha casa respirava diferente, como um pulmão que de repente precisa trabalhar para sustentar muito mais vida. Do lado de fora do meu quarto, eu ouvia Dona Neuza organizando suas coisas no antigo quarto de hóspedes. O ranger das gavetas da penteadeira da minha mãe sendo abertas por mãos estranhas me causou uma pontada no peito. Letícia e Rogério conversavam no quarto das meninas em murmúrios que eu não conseguia decifrar, mas pelo tom percebia tensão. As crianças, finalmente quietas no antigo quarto de Roberto, meu ex-ateliê, respiravam no sono pesado da infância. E eu, no centro de tudo isso, me senti paradoxalmente sozinha. Mais sozinha do que nos 3 anos de viuvez, mais sozinha do que nas noites silenciosas que tanto amei. Havia pessoas demais na minha casa, mas eu me tornara invisível na minha própria vida. Na escuridão do quarto, toquei a aliança de casamento que ainda usava, girando-a no dedo como sempre fazia quando estava preocupada. Paulo diria o que sobre tudo isso? Ele, que sempre foi mais rígido com os limites familiares, que me acusava de ser mole demais com os filhos. Mariana, você não pode resolver a vida de todo mundo, ele costumava dizer. Um dia você vai aprender que dizer não também é um ato de amor. Talvez ele tivesse razão, mas agora era tarde demais para descobrir. Ou seria. A primeira segunda-feira com a casa cheia me ensinou uma lição cruel sobre como o espaço físico molda nossa existência emocional. Acordei no mesmo horário de sempre, 6 da manhã. Mas ao abrir a porta do quarto me deparei com um corredor já movimentado. Dona Neuza saía do banheiro em roupão. Amanda corria descalça procurando o uniforme escolar. E o cheiro forte de café requentado vinha da cozinha. Meu café, minha cozinha, minha manhã. Quando cheguei à cozinha,
Letícia já estava lá, ainda de camisola, preparando mamadeiras para Clara e sanduíches para as crianças maiores. Minha mesa, onde eu costumava tomar café lendo o jornal em silêncio, estava tomada por lancheiras abertas, potes de margarina, restos de pão de forma. "Bom dia, mãe", ela disse alegremente, como se não notasse minha expressão de desconforto. "Já fiz café para todo mundo. Espero que não se importe." Não se importe. Como se minha opinião sobre o que acontecia na minha casa fosse opcional. O café que ela fizera estava forte demais, amargo. Não era o meu café coado na medida certa, bebido na xícara florida, acompanhado pelo silêncio dourado da manhã. Era um café funcional, feito às pressas para dar conta da demanda. "Letícia, onde você guardou meu coador?" "Ah, mãe, usei a cafeteira elétrica. É muito mais prático para fazer quantidade, não acha?" Prático. Minha vida estava sendo reorganizada sob o princípio da praticidade, não da minha preferência ou conforto. Durante o dia, cada tentativa de retomar minha rotina esbarrava em algum obstáculo novo. Quando fui regar as plantas do jardim, encontrei brinquedos espalhados entre as roseiras. Quando tentei costurar na mesa da sala, as crianças chegaram da escola e ligaram a televisão no volume máximo. "Vovó, você pode fazer um lanche para a gente?" pediu Bruno, com aquela voz irresistível de criança faminta. "Vovó, lanche. Mais uma função que me foi atribuída automaticamente. Preparei sanduíches de queijo e presunto, mas quando os servi, Clara torceu o nariz. "Eu não gosto de presunto, vovó. A mamãe sempre faz com mortadela. E eu quero suco, não leite", completou Amanda. "Tem bolacha recheada?" perguntou Bruno. 3 crianças, 3 demandas diferentes. E eu, que há 3 anos escolhia o que comer baseada apenas no meu apetite, agora precisava gerenciar preferências múltiplas e conflitantes. À tarde, quando finalmente consegui um momento de paz para sentar na varanda com meu bordado, Rogério chegou do trabalho e estacionou o carro exatamente no local onde eu costumava colocar minha cadeira para pegar o sol da tarde. "Desculpa, dona Mariana, mas é o único lugar com sombra para o carro. Meu lugar ao sol, literalmente, havia sido ocupado. Naquela noite, a mesa de jantar se transformou numa zona de guerra. Dona Neuza reclamou que a comida estava sem sal. Letícia disse que as crianças não comiam verdura. Rogério pediu para trocar o canal da televisão porque havia jogo. Clara derrubou o copo de suco na toalha bordada que ganhei de presente de casamento. "Não faz mal, vovó. Depois a senhora lava", disse Letícia distraidamente. "A senhora lava", como se lavar fosse uma atividade automática que me cabia naturalmente. Após o jantar, quando me dirigi ao antigo ateliê para pegar uma linha para remendar a toalha, encontrei a porta trancada. "Letícia, preciso pegar uma coisa no ateliê." "Ah, mãe, desculpa. Tranquei porque as crianças estavam mexendo nas suas coisas. Depois eu abro para a senhora." Depois. Sempre depois. Precisar de permissão para entrar num cômodo da minha própria casa me causou uma sensação estranha, como se algo dentro de mim se contraísse. Na terça-feira, a situação do banheiro se revelou um problema logístico complexo. 8 pessoas, um banheiro social, horários conflitantes. Meu banho relaxante das 9 da manhã se transformou numa corrida contra o tempo entre o café da manhã das crianças e o rush matinal dos adultos. "Mãe, você pode tomar banho mais tarde? Amanda precisa usar o banheiro antes do colégio." Letícia bateu na porta enquanto eu ainda estava ensaboando o cabelo. Mais tarde. Sempre mais tarde. Minha prioridade na minha casa havia se tornado negociável. Na quarta-feira, descobri que minha conta de luz havia triplicado. Televisão ligada o dia todo, ar-condicionado nos quartos, máquina de lavar rodando 2 vezes por dia. Minha aposentadoria, que antes me permitia algumas folgas, agora mal cobria os gastos básicos. "Rogério, precisamos conversar sobre a divisão das contas." "Claro, dona Mariana. A gente se organiza no final do mês, pode deixar." Final do mês. Sempre no final do mês. Mas as contas chegavam toda semana. Na quinta-feira, uma semana exata depois da chegada de Letícia com sua declaração autoritária, eu estava na cozinha tentando fazer meu café da manhã, quando me deparei com a geladeira abarrotada de coisas que não eram minhas. Iogurtes com sabores que eu não gostava, produtos congelados que eu não compraria,
refrigerantes que eu não bebia. Minha geladeira, que sempre foi organizada com os produtos que eu escolhia, agora era um território coletivo, onde minhas preferências se perdiam no meio das necessidades alheias. Foi quando peguei o leite, ou tentei pegar, porque não estava mais na prateleira onde sempre ficava, que senti pela primeira vez uma raiva que me assustou. Uma raiva limpa, cristalina, direcionada. Não era direcionada às crianças, que eram apenas crianças. Não era direcionada à dona Neuza, que era apenas uma senhora tentando se adaptar. Era direcionada à minha filha, que havia decidido sobre minha vida sem me consultar. Era direcionada a Rogério, que aceitou essa generosidade como um direito. Era direcionada a mim mesma, que sempre disse sim quando deveria ter aprendido a dizer não. Naquele momento, olhando para a geladeira desorganizada numa cozinha que não reconhecia mais como minha, em meio ao barulho matinal de uma casa cheia de gente, eu entendi uma verdade devastadora. Eu havia perdido minha casa sem sair de lugar, e talvez fosse hora de lutar para reconquistá-la. A segunda semana começou com uma descoberta que mudaria minha perspectiva sobre toda a situação. Na segunda-feira de manhã, enquanto organizava a correspondência que havia se acumulado, encontrei uma carta endereçada a Rogério com nosso endereço. Isso me intrigou. Por que ele estaria recebendo correspondência na minha casa se eles haviam se mudado há apenas uma semana? A carta estava aberta. Havia caído da mesa e se espalhado pelo chão. E sem querer li o timbre. Tribunal Regional do Trabalho. Era uma citação judicial. Meu genro estava sendo processado por uma antiga empresa e usando meu endereço para receber as correspondências do processo. Esperei até ele chegar do trabalho para confrontá-lo. Durante o dia, aquela informação ficou ecoando na minha cabeça como uma música irritante que não conseguimos parar de cantarolar. Rogério, preciso falar com você. Encontrei-o na varanda, fumando um cigarro. Mais uma novidade. Ele havia voltado a fumar, e minha varanda perfumada agora cheirava a nicotina. Claro, dona Mariana. O que foi? Mostrei-lhe a carta. Seu rosto empalideceu. Ah, isso é sobre uma questão trabalhista antiga. Nada demais. Rogério, você está usando meu endereço para receber correspondência de um processo judicial sem me avisar. Ele jogou o cigarro no chão e o pisou nervosamente. Desculpa, dona Mariana. Devia ter avisado. Mas é que no apartamento a correspondência estava sendo extraviada e... Que apartamento, Rogério? A pergunta saiu da minha boca antes mesmo que eu percebesse sua importância. Como assim? Vocês saíram do apartamento para vir morar aqui porque estava pequeno? Não foi isso que Letícia me disse? Rogério ficou em silêncio por alguns segundos longos demais. É isso mesmo. Então por que você diz que a correspondência estava sendo extraviada lá? Peguei-o na contradição. Vi em seus olhos o exato momento em que ele percebeu que havia se confundido nas próprias mentiras. Dona Mariana, a verdade é que a situação lá estava mais complicada do que a Letícia contou para a senhora. Complicada como? Problemas com o proprietário, com algumas contas em atraso, coisas assim. Algumas contas em atraso. A verdade começava a se revelar aos poucos, como uma fotografia sendo revelada no laboratório. Naquela noite, depois do jantar, puxei Letícia para uma conversa particular no meu quarto. Filha, preciso que você seja honesta comigo sobre o que realmente aconteceu com vocês. Letícia se sentou na beirada da minha cama, brincando com as mãos como fazia quando criança, e sabia que havia feito algo errado. Mãe, por que essa pergunta? Porque encontrei uma correspondência do Rogério aqui, de um processo trabalhista. E porque ele me deu informações contraditórias sobre o apartamento de vocês. Vi minha filha respirar fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas e perigosas. Mãe, a situação foi mais difícil do que eu contei. Difícil como? Fomos despejados. As duas palavras caíram entre nós como pedras numa lagoa tranquila, criando ondas que se espalharam por todo o meu entendimento da situação. Despejados? O Rogério ficou alguns meses desempregado ano passado. Atrasamos o aluguel, o proprietário entrou com ação de despejo. Tentamos negociar, mas... Letícia, faz quanto tempo que vocês estão com problemas financeiros? Uns 2 anos, mãe. Talvez 3. 3 anos. Durante 3 anos,
Minha filha vinha lidando com uma situação financeira desesperadora e eu não sabia de nada. Durante 3 anos, eles foram se afundando numa crise que culminou com um despejo. E ela me contou que era falta de espaço. Por que você não me contou a verdade desde o início? Porque a senhora ia se preocupar, ia querer resolver tudo, ia o quê, Letícia? Ia nos julgar. A resposta me atingiu como um tapa. Minha filha preferiu me mentir a confiar em mim. Ela acreditava que eu a julgaria por estar passando por dificuldades. Filha, você realmente acha que eu julgaria vocês por estarem enfrentando problemas? Mãe, a senhora sempre foi tão organizada, tão controlada. Nunca passou por esse tipo de situação. A gente tinha medo de decepcionar. Organizada, controlada. Era assim que minha filha me via. Não como uma pessoa compreensiva que poderia apoiá-los, mas como uma figura de autoridade que os julgaria. E agora? Qual é o plano real de vocês? Estamos tentando nos reerguer, mãe. O Rogério está num emprego novo. Eu voltei a trabalhar algumas horas por semana fazendo unhas em casa. A gente só precisa de um tempo para conseguir juntar dinheiro para uma entrada nova, para recomeçar. Quanto tempo? Uns 6 meses, talvez 1 ano. 1 ano. Não, alguns meses, como o Rogério havia dito. 1 ano inteiro da minha vida reorganizada em função de uma família que me mentiu desde o primeiro dia. Depois que Letícia saiu do meu quarto, eu fiquei sozinha com essa nova informação. Eles estavam desesperados, não apenas apertados de espaço. Eles foram despejados. Não escolheram se mudar. Precisariam de muito mais tempo do que haviam admitido. E eu, mais uma vez, estava descobrindo a verdade por acaso, não por transparência deles. Pela primeira vez desde que essa situação começou, senti algo além de desconforto ou resignação. Senti indignação. Não pela situação financeira deles. Isso eu podia entender, apoiar, ajudar a resolver. Mas pela mentira. Pela decisão de me usar como solução sem me respeitar o suficiente para me contar a verdade. Pela primeira vez, comecei a questionar se minha generosidade estava sendo correspondida com honestidade. E se não estivesse, o que isso significava sobre toda essa situação? O que mais eles não me haviam contado? A revelação sobre o despejo mudou minha perspectiva sobre tudo. Durante os dias seguintes, comecei a observar minha família com outros olhos, procurando sinais de outras verdades escondidas. E eles estavam por toda parte. Na quarta-feira, enquanto organizava as contas que haviam chegado, percebi que o consumo de energia elétrica não era apenas alto, era estratosférico. Liguei para a companhia elétrica para entender o que estava acontecendo. A senhora tem um chuveiro elétrico muito potente no imóvel? Perguntou a atendente. Tenho o mesmo chuveiro há 5 anos. E ar-condicionado? Um pequeno no meu quarto que uso raramente. Bem, pelos nossos registros, há um equipamento de alto consumo funcionando praticamente o tempo todo aí. Depois da ligação, fiz uma investigação pela casa. No quarto das crianças, encontrei um ar-condicionado novo, ainda com a etiqueta da loja. No quarto de Letícia e Rogério, outro aparelho novo. No quarto de Dona Neuza, um terceiro. 3 aparelhos de ar-condicionado instalados na minha casa sem minha autorização, funcionando dia e noite, triplicando minha conta de luz. Quando confrontei Letícia sobre isso, ela reagiu com uma mistura de defensividade e irritação que me surpreendeu. Mãe, as crianças não conseguem dormir no calor. Dona Neuza tem pressão alta. Era uma questão de saúde. Mas vocês me consultaram antes de instalar e antes de aumentar drasticamente minha conta de luz? A gente ia conversar com a senhora sobre isso. Quando, Letícia? Depois que a conta chegasse? Mãe, por favor, não precisa ser assim. Somos família. Família. A palavra mágica que justificava tudo. A palavra que me desarmava toda vez que era pronunciada. Na quinta-feira, Dona Neuza me procurou na cozinha durante o café da manhã. Havia algo em seus olhos que me pareceu calculado, como se ela tivesse ensaiado o que ia dizer. Mariana, querida, você não acha que esta cozinha ficaria mais funcional se reorganizássemos tudo? Como assim, Dona Neuza? Bem, você tem tantas coisas que não usa. Panelas antigas, pratos que só saem para visitas especiais. Podíamos guardar tudo isso e deixar apenas o essencial. O essencial,
segundo ela. Minha baixela de casamento não era essencial. Minhas panelas de ferro que herdei da minha mãe não eram essenciais. Minha organização cuidadosa não era essencial. Dona Neuza, eu uso todas essas coisas. Ah, querida, mas agora somos mais gente. Precisamos de praticidade. Praticidade. A mesma palavra que Letícia usara sobre o coador de café. E onde ficaria minhas coisas? Podíamos colocar no sótão. Bem organizadinho. O sótão. Onde guardamos as coisas que não queremos mais ver, mas não temos coragem de jogar fora. Naquele momento, compreendi que não era apenas sobre reorganização. Era sobre apagamento. Pouco a pouco, minha identidade estava sendo removida da minha própria casa e guardada no sótão da vida. Na sexta-feira, a situação do banheiro atingiu um ponto crítico. Acordei às 6 da manhã para encontrar uma fila do lado de fora da porta. Com licença, eu disse. Preciso usar o banheiro. Vovó, eu tô apertado, gritou Bruno. Mãe, as crianças têm prioridade. Elas têm horário para chegar na escola, disse Letícia, ainda de camisola. Prioridade. Na minha casa, eu não tinha prioridade para usar meu próprio banheiro. Esperei 20 minutos na fila para usar o banheiro da minha casa. Durante o fim de semana, enquanto observava o movimento constante da casa, comecei a perceber dinâmicas que antes me passavam despercebidas. Dona Neuza dava palpites sobre tudo. Como eu devia temperar a comida, como organizar a sala, que programas assistir na televisão. Letícia delegava para mim todas as tarefas relacionadas às crianças como se fosse natural. Rogério tratava minha casa como um hotel onde ele pagava diárias em forma de promessas vagas sobre contribuições futuras. No domingo, durante o almoço, Dona Neuza fez um comentário que me deixou alerta. Mariana, você não acha que está na hora de modernizar esta casa? Estes móveis são muito antigos, meus móveis, que eu havia escolhido, comprado, cuidado durante décadas. O sofá de couro onde Paulo e eu assistíamos televisão todas as noites. A mesa de jantar onde criamos nossos filhos. A estante onde guardava os livros que colecionei ao longo da vida. São móveis com história, Dona Neuza. Sim, mas história não é funcionalidade. Com tanta gente aqui, precisamos de móveis mais práticos, não acha? Práticos. Novamente a praticidade sendo usada como argumento para apagar minha história. E o que a senhora sugere? Bem, eu tenho algumas economias guardadas. Podíamos comprar uns móveis novos, mais adequados para uma família grande. A proposta me soou como uma compra hostil. Ela queria usar seu dinheiro para substituir minha decoração pela dela, transformando definitivamente minha casa em nossa casa. Naquela noite, sozinha no meu quarto, o único espaço que ainda era indiscutivelmente meu, fiz uma lista mental de tudo que havia mudado em 2 semanas. Minha rotina matinal havia sido destruída. Minha cozinha havia sido invadida. Meu ateliê havia sido confiscado. Meu jardim havia virado parquinho. Minha conta de luz havia triplicado. Minha privacidade no banheiro havia sido eliminada. Minha decoração estava sendo questionada. Minha organização estava sendo considerada inadequada. Em 2 semanas, eu havia perdido o controle sobre praticamente todos os aspectos da minha vida cotidiana. Mas o que me incomodava mais do que as mudanças práticas era a sensação crescente de que nada disso era temporário. Que por trás das promessas de alguns meses havia um plano não declarado de tornar permanente essa nova configuração, e que eu, de alguma forma, havia concordado em desaparecer da minha própria vida em nome do amor familiar. Na segunda-feira de manhã, enquanto esperava minha vez na fila do banheiro, tomei uma decisão que me surpreendeu pela clareza. Eu precisava de ajuda. Precisava de alguém de fora dessa situação para me ajudar a entender o que estava acontecendo e como lidar com isso. Mas quem? Meus outros filhos moravam longe e tinham suas próprias vidas complicadas. Meus poucos amigos próximos eram da mesma geração, enfrentando problemas similares com filhos adultos. Foi então que me lembrei de algo que havia visto no quadro de avisos da igreja. Um grupo de apoio para mulheres em transições da vida, destinado a viúvas, divorciadas, aposentadas, mulheres que estavam redefinindo suas identidades após mudanças importantes. Talvez fosse hora de procurar meu povo. A Igreja do Sagrado Coração sempre foi um ponto de referência na minha vida, mas nunca havia participado de atividades além das missas dominicais. Na terça-feira,
Ainda com a coragem da decisão recente, procurei a secretaria paroquial para me informar sobre o grupo de apoio. Ah, sim, disse Dona Isabel, a secretária, com um sorriso caloroso. O grupo da professora Helena. Elas se reúnem toda segunda-feira às 14h na sala pastoral. São mulheres muito especiais. Helena Carvalho era uma psicóloga aposentada de 72 anos que havia criado o grupo depois da morte do marido. Mulheres Renascendo era o nome oficial, mas todas chamavam simplesmente de Grupo das Segundas. Na segunda-feira seguinte, cheguei à igreja com uma mistura de nervosismo e expectativa. Não costumava me abrir com estranhas, mas a situação da minha casa havia se tornado insustentável. A sala pastoral era aconchegante, com cadeiras dispostas em círculo e um altar pequeno numa das paredes. 6 mulheres já estavam lá quando cheguei, conversando baixinho e bebendo café em xícaras descartáveis. Você deve ser a Mariana. Uma senhora de cabelos grisalhos e olhos azuis vivos se aproximou. Sou Helena. Dona Isabel me disse que você gostaria de participar do nosso grupo. As outras mulheres me receberam com a naturalidade de quem entende que estar ali significa estar passando por alguma dificuldade. Não houve perguntas invasivas ou curiosidade exagerada, apenas acolhimento. Durante a primeira hora, ouvi histórias que me fizeram entender que eu não estava sozinha nas minhas dificuldades familiares. Carmen, 65 anos, contou sobre como a filha havia se divorciado e voltado para casa com 3 filhos, transformando sua aposentadoria tranquila numa maternidade bis. Rosa, 70 anos, falou sobre o filho adulto que nunca saiu de casa e tratava a mãe como empregada doméstica. Valdira, 58 anos, dividia a casa com a irmã viúva e a sogra da irmã, numa convivência tensa que a estava deixando doente. Quando chegou minha vez de falar, as palavras saíram como água represada. Minha filha apareceu em casa há 3 semanas e anunciou que a família toda ia morar comigo. Não foi um pedido, foi uma decisão tomada. Disse que tinham sido despejados, mas só descobri isso depois. Agora são 8 pessoas na minha casa. Minha conta de luz triplicou. Não posso mais usar meu ateliê e sinto que estou desaparecendo da minha própria vida. O silêncio que se seguiu não era de julgamento, mas de reconhecimento. Mariana, disse Helena gentilmente, você se sente culpada por estar incomodada com essa situação? A pergunta me atingiu como um raio. Muito. Sou mãe. Deveria estar feliz por poder ajudar minha filha. E você está ajudando. A questão é, ela está respeitando você no processo? Ninguém nunca havia feito essa pergunta para mim. Se estava sendo respeitada. Como assim? Respeito significa ser consultada sobre decisões que afetam sua vida. Respeito significa ter suas necessidades consideradas. Respeito significa honestidade sobre as expectativas e prazos. Rosa complementou. Mariana, durante quanto tempo você está disposta a viver assim? Não sei. Eles disseram que seria temporário. Temporário são 2 semanas. 1 mês no máximo, disse Carmen com firmeza. 3 meses já é permanente disfarçado de temporário. Valdira acrescentou. O problema não é ajudar a família. O problema é quando a ajuda se transforma em abuso. Abuso. A palavra me chocou. Não é abuso, é só... complicado. Mariana. Helena se inclinou para a frente. Me responda com honestidade. Você tem algum controle sobre o que acontece na sua casa? Pensei antes de responder. Controle sobre os horários? Não. Sobre o que era cozinhado? Não. Sobre como o dinheiro era gasto? Não. Sobre a decoração? Não. Sobre quem usava qual cômodo? Não. Não tenho. E você escolheu abrir mão desse controle? Não exatamente. Então você entende por que estamos preocupadas com você. Naquele momento, pela primeira vez em 1 mês, senti que alguém estava genuinamente preocupada comigo. Não comigo como meio de resolver problemas alheios, mas comigo como pessoa que tinha direitos e necessidades. O que vocês acham que eu deveria fazer? Primeiro, disse Helena, você precisa definir seus limites. O que você está disposta a aceitar e por quanto tempo? Segundo, continuou Rosa, você precisa comunicar esses limites claramente. Terceiro, acrescentou Carmen, você precisa estar preparada para fazer valer esses limites, mesmo que isso cause conflito.
E se eles não aceitarem? Aí você descobre se realmente são uma família que se apoia mutuamente ou se você está sendo usada como solução conveniente, respondeu Valdira. Helena me deu um papel com algumas perguntas para reflexão. 1. Quais são suas necessidades não negociáveis? 2. Quanto tempo você está disposta a manter a situação atual? 3. Que tipo de ajuda você está disposta a dar? 4. Que tipo de colaboração você espera receber? 5. O que acontecerá se esses termos não forem respeitados? Leve para casa, reflita durante a semana e volte na próxima segunda com suas respostas, ela disse. E lembre-se, estabelecer limites não é egoísmo, é autopreservação. Saí da igreja com uma sensação diferente no peito. Não era alívio completo, mas era algo que não sentia há muito tempo. Validação. Meus sentimentos não eram exagero, minha situação não era normal, e eu tinha o direito de querer mudanças. Durante o caminho para casa, pensei nas palavras de Helena. Você está sendo respeitada no processo? A resposta era não. E talvez fosse hora de exigir respeito na minha própria casa. Quando cheguei, encontrei Dona Neuza na minha cozinha, reorganizando meus armários. Oi, Mariana. Espero que não se importe, mas achei que podia otimizar o espaço aqui. Otimizar, reorganizar, modernizar. Todas essas palavras eram formas educadas de dizer apagar você. Pela primeira vez desde que tudo começou, não disse, está tudo bem. Na verdade, Dona Neuza, eu me importo sim. Esta é minha cozinha e eu gostaria de manter minha organização. Ela pareceu surpresa com minha resposta. Mas, querida, somos família agora. Somos hóspedes na minha casa. Corrigi educadamente, mas com firmeza. E hóspedes não reorganizam a casa do anfitrião sem permissão. O silêncio que se seguiu foi tenso, mas eu me senti estranhamente forte. Talvez fosse verdade. Estabelecer limites não era egoísmo, era sobrevivência. A conversa com Dona Neuza na cozinha foi como acender um pavio. Ela saiu do cômodo visivelmente contrariada, e eu a ouvi conversando em murmúrios com Letícia no quarto. Não demorou para minha filha aparecer na sala onde eu estava tentando costurar na mesa de jantar. Mãe, Dona Neuza está chateada. Disse que a senhora foi grosseira com ela. Não fui grosseira. Apenas disse que não queria que ela reorganizasse minha cozinha sem me consultar. Mas, mãe, ela só estava tentando ajudar. Letícia, você me perguntou se eu queria ajuda na cozinha? Minha filha ficou em silêncio por alguns segundos. A senhora está diferente. Estou mais clara sobre minhas necessidades. Desde quando a senhora tem essas necessidades? A pergunta revelou muito sobre como Letícia me enxergava. Como se eu fosse uma pessoa sem desejos próprios, sempre disponível para se moldar às necessidades alheias. Sempre tive. Só nunca tive coragem de expressá-las. E agora tem? Agora preciso ter. Naquele fim de semana, decidi colocar em prática algumas das reflexões que o grupo havia me provocado. Comecei pequeno. Reorganizei minha cozinha de volta ao jeito que estava antes. Guardei as panelas extras no armário do quintal e coloquei um bilhete na geladeira. Por favor, consultarem-me antes de mudanças na organização da casa. A reação foi imediata. Durante o almoço de domingo, Rogério comentou: Dona Mariana, a senhora está ficando meio controladora, não acha? Estou exercendo controle sobre minha própria casa. É diferente. Mas nós somos família. E família se respeita mutuamente. Dona Neuza suspirou dramaticamente. Mariana, querida, não sei se você percebe, mas está criando um ambiente tenso desnecessariamente. O ambiente tenso foi criado quando vocês decidiram mudar minha vida sem me consultar. O silêncio na mesa foi cortante. As crianças pararam de comer e me olharam com curiosidade. Letícia estava visivelmente irritada. Mãe, a senhora pode parar com esse drama? A gente está aqui por necessidade, não por escolha. E eu estou reagindo por necessidade, não por escolha. A frase saiu da minha boca com uma firmeza que me surpreendeu. Após o almoço, Letícia me puxou para o quintal. Mãe, o que está acontecendo com a senhora? Está parecendo uma pessoa diferente. Letícia, durante quantos anos da minha vida eu abri mão das minhas vontades para acomodar a família? Não sei. Sempre foi assim. Exatamente. Sempre foi assim.
E olha onde isso me trouxe. Aos 68 anos, perdendo o controle sobre minha própria vida. A senhora está exagerando. Estou? Você me perguntou se eu queria que vocês morassem aqui, mas você me consultou antes de instalar 3 aparelhos de ar-condicionado? Mãe, você me avisou que minha conta de luz ia triplicar? A senhora está... Você me disse a verdade sobre por que precisavam sair do apartamento? O silêncio de Letícia foi mais eloquente que qualquer resposta. Mãe, a gente estava desesperado. E eu entendo isso. O que não entendo é porque acham que desespero justifica mentira e desrespeito. A gente não desrespeitou a senhora. Letícia, vocês tomaram posse da minha casa como se fosse um direito adquirido. Como isso não é desrespeito? Minha filha começou a chorar. Era uma tática que sempre funcionava comigo. Ver meus filhos chorando me desestruturava completamente. Mas desta vez, algo havia mudado. Mãe, a gente não tem para onde ir. Eu sei. E por isso vamos estabelecer regras claras para que todos possam conviver com dignidade. Que regras? Foi quando percebi que havia chegado o momento de implementar as reflexões do grupo. Durante a semana, havia pensado nas perguntas de Helena e chegado a algumas conclusões. Primeiro, transparência total sobre a situação financeira de vocês e sobre os prazos reais para se reorganizarem. Segundo, divisão proporcional das contas da casa. Terceiro, meus espaços pessoais voltam a ser meus. Quero meu ateliê de volta. Quarto, decisões sobre a casa são minhas. Mudanças na decoração, organização ou estrutura devem ser aprovadas por mim. Quinto, horários para uso do banheiro. Não posso mais fazer fila para usar o banheiro da minha casa. Letícia me olhou como se eu estivesse falando em língua estrangeira. Mãe, essas exigências são muito rígidas. São limites básicos para uma convivência saudável. E se a gente não conseguir seguir todas essas regras? Aí vocês vão precisar encontrar outra solução para seus problemas. A frase saiu da minha boca antes que eu pudesse censurá-la. E no momento em que a disse, senti uma mistura de terror e alívio. Terror, porque havia ameaçado minha própria filha com expulsão. Alívio, porque finalmente havia colocado um limite claro. A senhora está falando sério? Completamente. Naquela noite, ouvi conversas sussurradas no quarto de Letícia e Rogério. Dona Neuza bateu na minha porta para tentar uma conversa de mulher para mulher, que recusei educadamente. As crianças ficaram mais quietas durante o jantar, como se pressentissem a tensão no ar. Mas pela primeira vez em mais de um mês, dormi bem. Não porque os problemas haviam sido resolvidos, mas porque finalmente havia tomado uma posição ativa na minha própria vida. Na segunda-feira seguinte, voltei ao grupo com uma sensação diferente. Não mais como vítima de circunstâncias, mas como uma mulher que estava aprendendo a lutar por seu espaço. Como foi a semana, Mariana? Perguntou Helena. Tumultuada, mas necessária. E quando contei sobre as regras que havia estabelecido, o sorriso orgulhoso de Helena me disse que eu estava no caminho certo, mesmo que fosse um caminho difícil. A terceira semana de abril trouxe uma descoberta que mudou completamente minha compreensão da situação financeira da família. Era uma terça-feira quando tocaram à porta às 7 da manhã. Um homem de meia idade, vestindo camisa social e carregando uma pasta, se apresentou como oficial de justiça. Senhora Mariana Santos? Sou eu. Tenho uma citação para o senhor Rogério Alves. Ele reside neste endereço? Meu coração disparou. Citação judicial na minha casa. Ele não está. Foi trabalhar. A senhora pode assinar o recebimento? Com as mãos tremendo, assinei o documento. Assim que o oficial saiu, abri o envelope. Era uma ação de cobrança de um banco no valor de 45 mil reais, referente a cartão de crédito e empréstimos em atraso. 45 mil reais. Quando Rogério chegou do trabalho, eu estava esperando na sala com o documento nas mãos. Rogério, precisamos conversar. Agora. Ele viu a citação e seu rosto empalideceu completamente. Dona Mariana, eu posso explicar? Por favor, explique. Como você acumula uma dívida de 45 mil reais? Foi ao longo dos anos. Com o desemprego, a gente foi se virando com cartão, empréstimos. E você achou apropriado usar meu endereço para receber cobranças judiciais sem me avisar? Dona Mariana, a gente não tinha escolha. Sempre há escolha, Rogério.
A escolha da honestidade, por exemplo. Chamei Letícia para a conversa. Quando ela viu a citação, também empalideceu. Vocês vão me explicar exatamente qual é a situação financeira real da família. O que ouvi me deixou estarrecida. Além dos 45 mil do banco, havia 12 mil reais em cartão de crédito de Letícia, 8 mil reais em empréstimos pessoais, 15 mil reais devidos ao antigo proprietário do apartamento, 3 mil reais para o colégio das crianças, 83 mil reais em dívidas. Por que vocês não me contaram isso desde o início? Porque sabíamos que a senhora ia se assustar, disse Letícia. E tinham razão. Estou assustada, mas estou mais assustada ainda porque vocês me mentiram. A gente ia contar. Quando? Quando os oficiais de justiça começassem a aparecer na minha porta. Foi então que Rogério soltou a informação mais chocante. Dona Mariana, tem uma coisa que a gente ainda não contou. Meu estômago se contraiu. O quê? A gente usou sua casa como endereço para alguns empréstimos. Como assim? Declaramos que morávamos aqui há mais tempo para conseguir comprovar residência. Vocês falsificaram documentos usando meu endereço? O silêncio deles foi a confirmação que eu não queria ouvir. Isso é crime, vocês sabem disso? Dona Mariana, a gente estava desesperado. Desesperado não justifica envolver terceiros em crimes. Naquele momento, senti uma raiva tão intensa que precisei me sentar. Quantos empréstimos vocês fizeram usando meu endereço? 3, murmurou Rogério. No valor total de quanto? Uns 20 mil. 20 mil reais em empréstimos fraudulentos, usando minha casa como garantia. Rogério, você entende que se vocês não pagarem esses empréstimos, os cobradores vão vir atrás de mim? A gente vai pagar, Dona Mariana. É só até a gente se organizar. Com que dinheiro? Vocês me devem praticamente 100 mil reais e têm uma renda familiar de quanto? O meu salário é 3.500. A Letícia faz uns 500 com manicure. 4 mil reais por mês de renda para uma dívida de 100 mil reais, mantendo uma família de 5 pessoas. E vocês acham realista quitar isso em quanto tempo? Eles se entreolharam sem resposta. Letícia, me responda. Vocês têm algum plano real para sair dessa situação? Ou vocês simplesmente transferiram o problema para mim? Mãe, a gente vai dar um jeito. Como? A gente vai conseguir empregos melhores, vai... Letícia, isso não é um plano. É uma esperança. Naquela noite, sozinha no meu quarto, fiz cálculos assustadores. Se eles gastassem todo o dinheiro que ganhavam apenas para pagar dívidas, sem comer, sem gastar com transporte, sem nada, ainda levariam mais de 2 anos para quitar tudo. E durante esse tempo, estariam morando na minha casa, gastando minha aposentadoria, aumentando minhas contas. Pior, havia colocado meu nome em risco com empréstimos fraudulentos. Na manhã seguinte, tomei a decisão mais difícil da minha vida adulta. Liguei para Roberto, meu filho mais velho. Roberto, preciso da sua ajuda. A situação aqui está insustentável. Contei tudo. As mentiras, as dívidas, os documentos fraudulentos. Mãe, isso é muito sério. A senhora precisa de ajuda jurídica. Eu sei, mas antes preciso decidir o que fazer com a Letícia e as crianças. Mãe, a senhora não pode se sacrificar por uma situação que eles criaram. Mas são meus netos, Roberto. E a senhora é minha mãe. E eu não vou ficar quieto vendo minha mãe ser prejudicada. Roberto se ofereceu para vir no fim de semana para uma reunião familiar. Pela primeira vez em semanas, senti que não estava sozinha nessa batalha. Mas também sabia que estava chegando ao ponto sem volta. Em breve, teria que escolher entre ser mãe complacente e ser mulher que se respeita. E pela primeira vez na vida, estava inclinada a escolher a segunda opção. Roberto chegou no sábado de manhã, dirigindo seu carro alugado, trazendo Márcia, sua esposa, e uma determinação que eu não via nele desde a adolescência. Meu filho mais velho sempre foi o diplomata da família, mediador nato, capaz de resolver conflitos sem elevar a voz. Mas quando ele entrou na minha casa e viu o caos instalado, brinquedos espalhados pela sala, roupas penduradas na varanda, Dona Neuza comandando a cozinha como se fosse a dona da casa, sua expressão mudou. Mãe, a senhora está bem? Era uma pergunta simples, mas carregada de preocupação genuína. Não, como vai a família? Não, como estão as crianças? Mas como a senhora está?
Estou sobrevivendo. Márcia, sempre objetiva, foi direto ao ponto. Onde podemos conversar em particular? No meu quarto. É o único lugar que ainda é meu. A frase saiu mais amarga do que eu pretendia, mas era a verdade. No quarto, com a porta fechada, contei tudo novamente. As mentiras, as dívidas, os documentos falsificados, a perda total de controle sobre minha própria vida. Mãe, disse Roberto com uma seriedade que me impressionou. Isso não é problema familiar. Isso é abuso financeiro e apropriação indébita. Roberto, não exagere. Mãe, eles falsificaram documentos usando seu endereço. Isso é crime. A senhora pode ser processada. Márcia complementou. Tia Mariana, a senhora tem algum dinheiro guardado? Tenho algumas economias, por quê? Porque se os credores vierem atrás da senhora por causa desses empréstimos fraudulentos, eles podem bloquear suas contas. A realidade me atingiu como um soco no estômago. Eu não estava apenas perdendo minha casa e minha tranquilidade. Estava correndo risco financeiro real. O que vocês acham que eu devo fazer? Primeiro, disse Roberto, vamos ter uma conversa séria com a Letícia e o Rogério. Todos juntos, sem as crianças. E depois? Depois vamos estabelecer um prazo real e realista para eles saírem, com ou sem vontade deles. Às 14h, reunimos todos na sala. Dona Neuza tentou participar, mas Roberto foi firme. Dona Neuza, com todo respeito, esta é uma conversa familiar entre irmãos. O tom dele não admitia discussão. Quando ficamos apenas os 4, eu, Roberto, Letícia e Rogério, meu filho mais velho assumiu o controle da conversa com uma autoridade que eu não conhecia. Letícia, Rogério, vocês vão me explicar exatamente como chegaram a essa situação e qual é o plano real para resolvê-la. Roberto, você não tem nada a ver com isso, começou Letícia. Tenho sim. Nossa mãe está sendo prejudicada por vocês. Isso me dá o direito de me meter. A dureza na voz de Roberto calou Letícia imediatamente. Agora quero números reais. Quanto vocês devem, para quem devem, e quanto ganham por mês. Durante a próxima hora, Roberto fez o que eu deveria ter feito desde o primeiro dia. Exigiu transparência total. Com planilha na mão, ele havia trazido seu laptop. Fez uma auditoria completa da situação financeira deles. O quadro que emergiu era ainda pior do que eu imaginava. Dívidas totais. 127. 000. Eles haviam escondido mais 40 mil em dívidas antigas. Renda mensal líquida, R$3.200. Gastos mensais básicos, R$2.800. Sobra para pagamento de dívidas, R$400. Roberto, nosso pai sempre nos ensinou matemática básica, disse meu filho com ironia cortante. Com esses números, vocês levariam 25 anos para quitar as dívidas. Nossa mãe vai ter que sustená-los até os 93 anos de idade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não é bem assim, murmurou Rogério. É exatamente assim. E ainda não falamos sobre os empréstimos fraudulentos que vocês fizeram usando o endereço da nossa mãe. Roberto se virou para mim. Mãe, a senhora sabia que pode responder criminalmente por esses empréstimos? Como assim? Se eles não pagarem, os bancos vão atrás da senhora. E como o endereço está no nome da senhora, juridicamente a senhora pode ser considerada avalista informal. Letícia finalmente reagiu. Roberto, você está assustando a mãe desnecessariamente. Estou assustando? A voz dele subiu de tom pela primeira vez. Quem assustou nossa mãe foram vocês, colocando ela numa situação de risco criminal sem consultá-la. Foi então que Márcia, que havia ficado quieta até então, fez a pergunta que mudou tudo. Letícia, me responda com honestidade. Vocês tinham a intenção de sair daqui algum dia? Ou o plano sempre foi ficar permanentemente? O rubor no rosto da minha filha foi mais eloquente que qualquer resposta verbal. Claro que queremos sair. Quando? Quando conseguirmos nos organizar? Especificamente quando? Não sei. 2 anos, talvez 3. Roberto bateu a mão na mesa. 2 ou 3 anos. Letícia, você está falando de transformar nossa mãe numa refém da sua irresponsabilidade financeira. Não é assim, Roberto. É exatamente assim. Vocês criaram um problema, transferiram o problema para nossa mãe. E agora querem que ela pague o preço por 2 ou 3 anos. Naquele momento, vendo meus 2 filhos discutindo sobre minha vida,
Senti uma clareza que não experimentava há meses. Chega. Minha voz saiu baixa, mas firme o suficiente para calar os dois. Letícia, você e sua família têm até o final de junho para sair da minha casa. Mãe, 2 meses. Isso é mais tempo do que vocês me deram quando decidiram vir morar aqui. Mas mãe, onde vamos morar? Isso é um problema que vocês criaram e vão ter que resolver. E as crianças? A pergunta me atingiu onde sempre me atingia, no coração de avó. As crianças são responsabilidade dos pais, não da avó. Roberto me apoiou imediatamente. A mãe está certa. Vocês têm 2 meses para encontrar uma solução. E se não conseguirmos? Perguntou Rogério. Conseguirão, disse Márcia com firmeza. Porque não terão escolha. Naquela noite, depois que Roberto e Márcia foram para o hotel, a casa ficou envolta numa tensão palpável. Letícia não falou comigo durante o jantar. Rogério evitou meu olhar. Dona Neuza murmurou comentários sobre famílias que se desfazem por dinheiro. Mas eu me senti estranhamente em paz. Pela primeira vez em 2 meses, eu havia tomado uma decisão sobre minha própria vida. No domingo de manhã, Roberto me procurou para uma conversa particular. Mãe, a senhora tem certeza de que está preparada para levar isso até o fim? O que você quer dizer? Letícia vai tentar te manipular. Vai usar as crianças. Vai chorar. Vai dizer que a senhora está sendo cruel. Eu sei. E vai doer. Vai doer muito. Já está doendo, Roberto. A diferença é que agora, a dor tem propósito. Meu filho me abraçou com uma força que me surpreendeu. Estou orgulhoso da senhora, mãe. Por quê? Porque está aprendendo a se valorizar. Papai ficaria orgulhoso também. A menção de Paulo me emocionou. Ele sempre foi mais rígido comigo sobre estabelecer limites com os filhos. Você acha que estou sendo muito dura? Acho que está sendo mãe da forma certa. Às vezes, amor significa dizer não. Quando Roberto e Márcia partiram, eu tinha um plano claro. 2 meses para que Letícia encontrasse uma solução, com meu apoio emocional, mas não mais com minha casa como muleta financeira. E pela primeira vez desde que tudo começou, senti que estava lutando por mim, não apenas reagindo às circunstâncias. A guerra estava declarada, mas agora eu tinha exército e estratégia. A semana seguinte à visita de Roberto trouxe uma mudança radical na dinâmica da casa. Letícia havia entendido que eu estava falando sério sobre o prazo de 2 meses, e sua reação foi uma mistura de pânico e revolta que se manifestou de formas que me surpreenderam. Na segunda-feira, acordei e encontrei a cozinha completamente desorganizada. Não era o caos normal de uma família grande, mas uma bagunça deliberada. Panelas sujas empilhadas na pia, restos de comida espalhados pelo balcão, o fogão melado de gordura. Letícia, o que aconteceu aqui? Ah, mãe, as crianças fizeram um lanche de madrugada. Não deu tempo de limpar. Mas eu conhecia minha filha há 37 anos. Aquilo não era descuido, era retaliação. Durante o dia, pequenos atos de sabotagem se multiplicaram. A televisão no volume máximo durante meu programa favorito. Roupas molhadas esquecidas no tanque até azedar. Esquecimentos propositais de deixar as luzes acesas em todos os cômodos. Na terça-feira encontrei Dona Neuza na minha sala, falando ao telefone em voz alta sobre velhas egoístas que abandonam a família na hora da necessidade. Quando ela me viu, nem teve a decência de parecer constrangida. Estava falando com minha irmã sobre a situação aqui de casa. Que situação, Dona Neuza? Essa sua decisão de expulsar a família. Minha irmã também não entendeu. Expulsar. A palavra ecoou na minha cabeça. Era assim que eles estavam interpretando minha decisão de estabelecer limites. Dona Neuza, ninguém está sendo expulso. Está apenas sendo estabelecido um prazo para que encontrem uma solução própria. Ah, Mariana, mas 2 meses é muito pouco tempo para uma família com 3 crianças. É mais tempo do que eles me deram quando vieram morar aqui. Mas isso é diferente. Por quê? Ela não soube responder. Na quarta-feira, a situação escalou. Cheguei em casa após a reunião do grupo na igreja e encontrei minha sala reorganizada. Meus porta-retratos haviam sido arrumados, numa ordem diferente. O sofá estava virado para outra posição, e minhas plantas da varanda tinham sido movidas. Letícia. Ela apareceu da cozinha com uma expressão de falsa inocência.
Oi, mãe. Chegou cedo hoje. Por que minha sala está diferente? Ah, a gente estava limpando e achamos que ficaria melhor assim. Mais funcional para as crianças. Funcional para as crianças. Minha sala, que eu havia decorado ao longo de 40 anos, agora precisava ser funcional para as crianças. Eu quero tudo de volta como estava. Mãe, não seja assim. Mudança faz bem. Mudança que eu não autorizei na minha casa não faz bem coisa nenhuma. Foi quando percebi que Letícia estava testando até onde podia ir. Cada pequena modificação era uma forma de me dizer: essa casa não é mais sua. Na quinta-feira, recebi uma ligação que me deixou alarmada. Era da escola de Amanda. Senhora Mariana, a Amanda disse que vai mudar de escola porque vocês vão se mudar de cidade. Isso procede? Como assim? Ela disse que a família vai morar no interior com os tios. Desliguei o telefone e procurei Amanda imediatamente. Amanda, por que você disse na escola que vai se mudar? A menina de 10 anos me olhou com uma expressão que misturava confusão e medo. A mamãe disse que a vovó não quer mais a gente aqui. Então vamos ter que ir embora para longe. Senti uma raiva fria subir pelo meu peito. Letícia estava usando as crianças como arma emocional contra mim. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, confrontei minha filha. Letícia, você falou para Amanda que eu não quero vocês aqui? Falei a verdade, mãe. A senhora quer que a gente saia. Eu quero que vocês encontrem uma solução própria. É muito diferente. Para uma criança de 10 anos não é. Então não deveria ter envolvido uma criança de 10 anos numa discussão de adultos. A senhora que está destruindo a família? Não eu. A acusação me atingiu como uma bofetada. Destruindo a família. Eu que havia dedicado a vida inteira à família, agora era acusada de destruí-la. Letícia, me explique como estabelecer limites saudáveis é destruir a família. Porque família não tem limites, mãe. Família se apoia incondicionalmente. E eu apoiei vocês. Abri minha casa, dividi minha aposentadoria, reorganizei minha vida. Mas apoio não significa abrir mão da minha dignidade. Que dignidade? A senhora vive sozinha neste casarão. A frase revelou muito sobre como Letícia me enxergava. Minha vida, minha rotina, minha independência conquistada era um desperdício na visão dela. Letícia, minha vida pode parecer simples para você, mas é minha. E eu tenho o direito de vivê-la como escolhi. A senhora escolheu viver sozinha. Nós escolhemos viver em família. Vocês escolheram viver na minha família sem me consultar. Na sexta-feira, a pressão emocional atingiu o ápice quando Clara, a mais nova, apareceu no meu quarto chorando. Vovó, a mamãe disse que a gente vai ter que morar debaixo da ponte porque a senhora não gosta mais da gente. Naquele momento, senti que havia atingido meu limite. Usar uma criança de 5 anos para me chantagear emocionalmente era inaceitável. Procurei Letícia imediatamente. Isso acabou agora. O quê? Você envolver as crianças nessa situação. Clara veio chorando no meu quarto dizendo que vocês vão morar debaixo da ponte. Eu só expliquei a situação para elas. Você aterrorizou uma criança de 5 anos para me manipular. Mãe, não. Chega. Você cruzou uma linha que não pode ser cruzada. As crianças ficam fora dessa discussão a partir de agora. Como? Elas são parte da família. São, mas não são suas armas emocionais contra mim. Naquela noite, liguei para Roberto. Filho, acho que preciso acelerar o processo. O que aconteceu? Contei sobre a chantagem emocional usando as crianças. Mãe, isso é abuso psicológico. A senhora não pode aceitar. Não vou aceitar. Mas estou com medo de que a situação fique insustentável. Quer que eu volte? Quero que você me ajude a encontrar outras opções para eles. Porque do jeito que está, ou eles saem, ou eu saio da minha própria casa. A guerra havia escalado para um nível que eu não esperava. Mas uma coisa estava clara. Eu não recuaria. Minha dignidade valia mais que minha necessidade de ser amada a qualquer custo. O mês de maio chegou carregado de uma tensão que tornava o ar da casa pesado como véspera de tempestade. Todos nós sabíamos que junho se aproximava, e com ele, o prazo que eu havia estabelecido. Mas foi um evento inesperado que precipitou a crise final. Na primeira segunda-feira de maio, acordei com um barulho estranho vindo do jardim.
Olhei pela janela e vi 2 homens desconhecidos caminhando pelo meu quintal, medindo algo com uma trena. Vesti o roupão e saí para investigar. Com licença, posso saber o que estão fazendo no meu quintal? Um deles, um homem baixo e calvo, me olhou com surpresa. A senhora é a dona Mariana? Sou. Somos da construtora Alves em Filhos. Estamos fazendo o orçamento da reforma. Que reforma? A reforma que seu genro solicitou. Ampliar a casa, fazer mais 2 quartos nos fundos. Senti o mundo girar. Rogério havia contratado uma construtora para reformar minha casa sem me consultar. Onde está meu genro? Saiu para trabalhar, mas deixou as chaves com a gente. Minhas chaves. Ele havia dado minhas chaves para estranhos. Saiam da minha propriedade. Agora. Mas, senhora, já temos o orçamento praticamente pronto. Saiam! O grito saiu da minha garganta com uma força que me surpreendeu. Os homens juntaram suas ferramentas e saíram pelo portão, confusos. Entrei em casa como um furacão. Dona Neuza estava na cozinha, tomando café como se nada houvesse acontecido. Dona Neuza, a senhora sabia dessa reforma? Qual reforma? Que o Rogério contratou uma construtora para ampliar minha casa. Ah, isso. Ele comentou alguma coisa sobre otimizar o espaço. Otimizar o espaço. Novamente. E a senhora não achou importante me avisar? Mariana, querida, achei que você soubesse. Afinal, é sua casa. O tom irônico dela me irritou profundamente. Quando Letícia apareceu na cozinha, ainda de camisola, eu já estava fervendo. Letícia, seu marido contratou uma construtora para reformar minha casa sem me avisar. Ah, isso. É sobre os quartos extras que a gente precisa. A naturalidade com que ela falou me deixou sem palavras por alguns segundos. Quartos extras? Para as crianças terem seus próprios espaços. E para a dona Neuza ter uma suíte separada. E vocês decidiram isso quando? Semana passada. Pensamos que seria melhor que morar apertados. Vocês decidiram? Meu grito ecoou pela casa inteira. As crianças apareceram na cozinha, assustadas. Letícia, levem as crianças para o quarto. Agora. Ela obedeceu, pela primeira vez em meses, sem questionar meu tom. Quando ficamos sozinhas, dona Neuza e eu, ela tentou uma abordagem conciliadora. Mariana, querida, acho que você está exagerando. É só uma reforma. Dona Neuza, esta é minha casa. Ninguém reforma minha casa sem minha autorização. Mas, querida, você não quer que as crianças sejam felizes? Quero que as crianças sejam felizes na casa dos pais delas, não na minha. O silêncio que se seguiu foi cortante. Mariana, acho que você está sendo muito egoísta. Egoísta? Sim. Você tem uma casa grande, tem condições financeiras e não quer dividir com a família. Dona Neuza, eu dividi. Durante 3 meses eu dividi tudo. Minha casa, minha aposentadoria, minha privacidade, minha paz. E em troca recebi mentiras, desrespeito e chantagem emocional. Mas é sua filha, e eu sou mãe dela, não escrava. Naquele momento, algo se rompeu definitivamente dentro de mim. Não era mais sobre a reforma, sobre os quartos, sobre o dinheiro. Era sobre o fato de que eles haviam me tratado como um objeto, não como uma pessoa. Liguei para Roberto. Filho, preciso que você venha hoje, agora. O que aconteceu? Eles contrataram uma construtora para reformar minha casa sem me avisar. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Mãe, isso é apropriação de propriedade. É crime. Eu sei. E agora sei que eles nunca tiveram intenção de sair daqui. Estou indo aí. Enquanto esperava Roberto, sentei na varanda e olhei para o jardim onde os estranhos haviam caminhado com suas trenas, planejando construir em cima das minhas rosas, dos meus canteiros, da minha vida. Pela primeira vez em 3 meses chorei. Não de frustração ou raiva, mas de luto. Luto pela filha que eu pensava que tinha, pela família que eu pensava que éramos, pela ilusão de que amor familiar era sempre incondicional e respeitoso. Quando Roberto chegou 2 horas depois, encontrou-me ainda na varanda, com os olhos vermelhos, mas a resolução clara. Mãe, conversou com eles sobre a reforma? Conversei. Eles acham que é direito deles. E o que a senhora quer fazer? Quero que eles saiam. Hoje. Hoje. Hoje.
Não posso passar mais uma noite nesta casa sabendo que eles estão planejando se apropriar dela definitivamente. Roberto se sentou ao meu lado. Mãe, juridicamente a senhora pode pedir para eles saírem. Mas praticamente o quê? Eles têm 3 crianças. Para onde vão? Roberto, essa pergunta deveria ter sido feita por eles antes de criarem essa situação, não por mim depois de ser desrespeitada. Meu filho me olhou com uma expressão que misturava admiração e preocupação. A senhora tem certeza? Tenho. Pela primeira vez em 3 meses, tenho certeza absoluta. Então vamos fazer isso da forma certa. Naquela tarde, Roberto e eu sentamos com Letícia e Rogério para a conversa final. Dona Neuza tentou participar, mas Roberto foi firme. Essa conversa é só para os envolvidos diretos. Letícia, Rogério, comecei com uma calma que me surpreendeu. Vocês têm até amanhã ao meio-dia para deixar minha casa. Mãe, não é mais negociável. A reforma sem minha autorização foi a gota d'água. Mas onde vamos morar? Isso vocês vão ter que resolver. Como adultos responsáveis deveriam ter feito desde o início. Rogério tentou argumentar. Dona Mariana, a reforma era para melhorar a situação de todos. A reforma era para tornar permanente uma situação que deveria ser temporária. Não é verdade? Rogério, vocês contraíram uma construtora sem me avisar. Deram minhas chaves para estranhos. Planejaram construir na minha propriedade sem minha autorização. Se isso não é apropriação, o que é? O silêncio deles foi eloquente. Vocês têm até amanhã ao meio-dia. Repeti. Roberto vai ficar aqui para garantir que a saída seja organizada e respeitosa. Naquela noite, a casa ficou mergulhada numa tensão silenciosa. Ouvi movimentos nos quartos, conversas sussurradas, choros abafados. Mas pela primeira vez em 3 meses, senti que minha casa estava voltando para mim. Mesmo que doesse. Mesmo que me custasse a relação com minha filha. Porque finalmente eu havia escolhido me respeitar. A manhã de terça-feira amanheceu com uma atmosfera funeral. Acordei às 5 da manhã, incapaz de continuar dormindo, e fui para a cozinha preparar café. Por alguns minutos preciosos, a casa estava silenciosa como nos velhos tempos, e eu pude sentir como seria ter meu espaço de volta. Às 7, os movimentos começaram. Passos pesados no corredor, gavetas sendo abertas e fechadas, o som de fita adesiva sendo puxada para fechar caixas. O som de uma família desmontando sua presença na minha vida. Roberto chegou às 8 em ponto, como havia prometido. Encontrou-me sentada na varanda, observando as últimas rosas do outono no jardim que quase foi destruído para dar lugar à reforma. Como foi a noite, mãe? Silenciosa. Eles evitaram falar comigo. E como a senhora está se sentindo? Era uma pergunta complexa. Como me sentia? Aliviada? Culpada? Liberta? Desolada? Tudo isso ao mesmo tempo. Estou me sentindo como alguém que teve que amputar um membro infectado para salvar o corpo todo. Roberto assentiu compreensivo. Dói, mas era necessário. Às 9 da manhã, o primeiro caminhão de mudança chegou. Menor que o que havia trazido tudo 3 meses antes. Muitas coisas, percebi, haviam sido emprestadas e nunca devolvidas, ou simplesmente descartadas quando se instalaram. Durante as próximas 2 horas, assisti minha casa sendo esvaziada dos objetos que não pertenciam a ela. Os aparelhos de ar-condicionado sendo retirados. As panelas extras voltando para as caixas. As roupas saindo do meu antigo ateliê. Letícia evitou meu olhar durante todo o processo. Quando nossas vistas se encontraram por acaso, vi nos olhos dela uma mistura de mágoa e desafio que me partiu o coração. Mas não me fez recuar. Rogério tentou uma última abordagem conciliadora. Dona Mariana, ainda dá tempo de reverter isso. A gente pode conversar? Rogério, 3 meses de conversas não resolveram nada. 2 horas não vão resolver também. Mas as crianças vão se adaptar. Crianças são resilientes. Principalmente quando os pais assumem suas responsabilidades. Dona Neuza foi a mais dramática na despedida. Mariana, você vai se arrepender disso. Família é tudo que temos na vida. Dona Neuza, família que não respeita, não é família. É invasão. Você está cometendo um erro terrível. O erro terrível foi permitir que isso durasse 3 meses. O momento mais difícil foi com as crianças. Amanda, de 10 anos, me olhou com uma confusão que me dilacerou.
Vovó, por que você não gosta mais da gente? Ajoelhei-me na altura dela, segurando suas mãos pequenas. Amanda, eu amo vocês. Amo muito. Mas às vezes, quando amamos alguém, precisamos ajudar essa pessoa a crescer e ser responsável. Mas a gente vai morar onde? Seus pais vão encontrar um lugar bom para vocês. Porque é isso que pais fazem. Cuidam dos filhos. E a gente pode vir visitar? A pergunta me atravessou. Olhei para Letícia, que desviou o olhar. Sempre que seus pais permitirem, vocês serão bem-vindos aqui. Bruno, de 8 anos, fez a pergunta que mais me doeu. Vovó, é porque a gente fez muita bagunça? Não, amor. Vocês são crianças. Fazer bagunça é normal. O problema foi que os adultos não souberam se organizar direito. Clara, a pequena de 5 anos, apenas me abraçou e disse: Vou sentir saudade da sua casa, vovó. E eu vou sentir saudade de vocês na minha casa. Às 11h30, o último objeto foi colocado no caminhão. Letícia apareceu na porta da sala com uma sacola nas mãos. Mãe, estou levando algumas lembranças. Dentro da sacola, vi o porta-retrato com a foto do casamento dela, algumas peças de porcelana que eu havia dado de presente e um álbum de fotos da família. Pode levar. Mãe, O que, Letícia? Eu não sei se vou conseguir perdoar isso. A frase me atingiu como uma sentença. Minha filha estava me dizendo que nossa relação poderia estar terminada. Letícia, eu espero que um dia você entenda que eu fiz isso por amor. Amor por você, por mim e por suas crianças. Como expulsar a família é amor? Não expulsei ninguém. Apenas parei de permitir que minha casa fosse apropriada e minha vida controlada por pessoas que me mentiram desde o primeiro dia. A gente estava desesperado. E eu entendo isso. Mas desespero não justifica desrespeito. Rogério apareceu na porta. Letícia, o caminhão está esperando. Minha filha me olhou uma última vez. Mãe, para onde a gente vai agora? Para onde vocês deveriam ter ido desde o início? Procurar suas próprias soluções. Depois que o caminhão partiu, Roberto e eu ficamos na casa vazia, observando os espaços que lentamente voltavam a ser meus. Para onde eles foram? Para um apartamento pequeno que Rogério conseguiu. 2 quartos, aluguel barato. Dona Neuza foi para a casa da irmã. E eles vão conseguir se sustentar? Vão ter que conseguir. Às vezes é isso que as pessoas precisam. Necessidade real para encontrar soluções reais. Naquela noite, sozinha na minha casa pela primeira vez em 3 meses, experimentei uma solidão diferente da que sentia antes. Não era a solidão dourada da aposentada tranquila. Era a solidão melancólica de quem perdeu pessoas importantes, mas teve que fazer essa escolha para não perder a si mesma. Caminhei pelos cômodos vazios, reorganizando mentalmente os espaços, planejando como recuperar minha rotina. Meu ateliê estava livre. Minha cozinha estava organizada. Meu jardim estava intacto. Mas havia uma ausência que doía. As risadas das crianças, os passos no corredor, a vida pulsando nas paredes. No meu quarto, antes de dormir, segurei a aliança de Paulo e falei com ele como sempre fazia nos momentos difíceis. Paulo, será que fiz a coisa certa? Na quietude da noite, imaginei sua resposta. Mariana, você finalmente aprendeu a se respeitar. Isso nunca é errado. Adormeci com a certeza de que havia tomado a decisão mais difícil e mais necessária da minha vida, e que, independente das consequências, eu havia escolhido me preservar. Os primeiros dias após a saída de Letícia foram como aprender a respirar novamente, após meses com o pulmão comprimido. A casa parecia maior, os ruídos voltaram a ser familiares, e o silêncio recuperou sua qualidade dourada. Mas não foi um processo simples. Na primeira manhã, acordei automaticamente às 6 para preparar café para 8 pessoas. Quando me dei conta de que estava sozinha, senti uma pontada estranha. Não exatamente saudade, mas um vazio onde antes havia caos. Durante o café da manhã, coado na medida certa, bebido na xícara florida, percebi que precisava reaprender a viver no meu próprio ritmo. 3 meses pode parecer pouco, mas foram tempo suficiente para que eu perdesse o contato com meus próprios desejos. O que eu queria fazer com meu dia? Há quanto tempo não me fazia essa pergunta? Comecei devagar. Reorganizei meu ateliê com o carinho de quem reencontra um tesouro perdido.
Minha máquina de costura havia sido empurrada para um canto, coberta por caixas e roupas. Quando a limpei e a testei, o ronronar familiar do motor me trouxe uma paz que eu havia esquecido que existia. Os tecidos que eu guardava tinham se misturado durante a ocupação do quarto. Separei-os novamente por cor e textura, tocando cada um como quem acaricia um animal de estimação após longa ausência. Havia um projeto inacabado na gaveta. Uma colcha de retalhos que começara no Natal anterior. E ao vê-la, senti vontade de retomar. Na segunda-feira seguinte, voltei ao grupo da igreja com uma sensação diferente. Não mais como vítima de circunstâncias, mas como mulher que havia enfrentado uma batalha e vencido. Como foi a semana, Mariana? Perguntou Helena. Mas havia algo em seus olhos que me dizia que ela já sabia da resposta. Libertadora e assustadora ao mesmo tempo. Contei ao grupo sobre a decisão de estabelecer o prazo, sobre a tentativa de reforma não autorizada, sobre a despedida difícil com as crianças. E como você está se sentindo agora? Perguntou Carmen. Como alguém que teve que cortar o próprio cabelo depois de anos deixando outros decidir o corte. Não sei ainda se gosto do resultado, mas sei que era necessário. Rosa riu. Perfeita analogia. E o cabelo sempre cresce, Mariana. O importante é que agora quem decide o comprimento é você. Helena fez uma observação que me marcou. Mariana, você percebe que pode ter ensinado uma lição valiosa para sua filha? Como assim? Você mostrou para ela que ações têm consequências, que mentir, desrespeitar e manipular têm um preço. Essa pode ser a primeira vez na vida que ela aprende isso. Mas e se ela não aprender? E se isso apenas criar mais revolta? Aí será a escolha dela. Você fez sua parte. Valdira acrescentou. Mariana, quantos anos sua filha tem? 37. Então ela teve 37 anos para aprender a ser responsável. Se não aprendeu ainda, talvez precisasse de um choque de realidade. Durante aquela semana, estabeleci uma nova rotina. Acordava às 7, não mais às 6 por necessidade, mas por escolha. Tomava café lendo o jornal inteiro, não apenas as manchetes. Cuidava do jardim sem pressa, podando, regando, conversando com as plantas como sempre fiz quando estava sozinha. À tarde, costurava ouvindo música clássica no rádio. Redescobri o prazer de criar algo apenas porque queria, não porque alguém precisava de um remendo, uma barra ajustada, um botão pregado. Na quinta-feira, recebi a primeira ligação de Letícia desde a mudança. Mãe, as crianças estão perguntando quando podem visitar a senhora. A voz dela estava diferente, menos desafiadora, mais cansada. Elas podem vir quando quiserem, Letícia. Sempre foram bem-vindas. E eu? A pergunta carregava uma vulnerabilidade que me surpreendeu. Você também. Mas como filha visitando a mãe, não como pessoa que vem administrar minha vida. Houve uma pausa longa. Mãe, estou descobrindo como é difícil administrar a própria vida. E como está sendo? Complicado. O apartamento é pequeno, as contas são altas mesmo sendo menor, e Rogério está fazendo hora extra para conseguir pagar tudo. E vocês estão conseguindo? Estamos aprendendo. Cortamos muitas coisas que achávamos essenciais e descobrimos que não eram. Era a primeira vez em meses que ouvia Letícia falar sobre aprendizado, não sobre problemas que outras pessoas deveriam resolver. Letícia, você quer trazer as crianças para almoçar no domingo? A senhora faria isso? Claro, sou a avó delas. E sou sua mãe, mesmo quando não concordo com suas escolhas. No domingo, quando ouvi o portão rangendo e as vozes animadas das crianças, senti uma alegria genuína. Mas era diferente da obrigação sufocante dos meses anteriores. Era escolha, não imposição. Amanda me abraçou com força. Vovó, senti muita saudade. Eu também, amor. Bruno olhou ao redor da casa. Ficou mais arrumada sem a nossa bagunça, né, vovó? Ficou diferente. Mas vocês podem fazer um pouco de bagunça quando vierem visitar. Bagunça de visita é diferente de bagunça de morador. Clara, sempre direta, perguntou. Vovó, a gente pode voltar a morar aqui? Antes que eu pudesse responder, Letícia interveio. Clara, a gente já conversou sobre isso. A gente tem nossa própria casa agora. A resposta de Letícia me surpreendeu. Havia maturidade ali que eu não esperava. Durante o almoço, observei minha filha.
Ela estava mais magra, com olheiras de cansaço, mas havia algo em seus olhos que não via há anos. Determinação própria, não dependência de soluções alheias. Mãe, posso fazer uma pergunta? Claro. A senhora não ficou com medo de ficar sozinha de novo? Fiquei. Ainda fico às vezes. E mesmo assim achou que valia a pena? Letícia, solidão por escolha é muito diferente de solidão por invasão. Como assim? Quando estou sozinha por escolha, posso decidir receber visitas, ligar para amigas, sair para passear. Quando estava me sentindo sozinha no meio de 8 pessoas, não tinha essa opção. Ela assentiu lentamente. Nunca pensei nisso. Há muitas coisas sobre minha vida que vocês nunca pensaram, porque sempre me viram como mãe disponível, não como pessoa com necessidades próprias. Após o almoço, enquanto as crianças brincavam no jardim, Letícia e eu conversamos na varanda. Mãe, eu quero pedir desculpas. Por quê? Por tudo. Pelas mentiras, por ter invadido sua vida, por ter usado as crianças para chantageá-la. A sinceridade na voz dela me emocionou. Letícia, você estava desesperada. Pessoas desesperadas às vezes fazem escolhas ruins. Mas isso não justifica ter desrespeitado a senhora. Não justifica. Mas explica. A senhora pode me perdoar? Eu já perdoei. Mas perdoar não significa esquecer. Significa lembrar sem raiva e aprender com o que aconteceu. E a gente pode reconstruir nossa relação? Claro, mas numa base nova. Com respeito mútuo e limites claros. Quando eles foram embora no final da tarde, eu me senti completa de uma forma que não experimentava há muito tempo. Minha casa continuava sendo minha, mas agora também podia receber minha família quando eu escolhesse. Naquela noite, trabalhando na colcha de retalhos no meu ateliê recuperado, pensei em como às vezes precisamos perder as pessoas temporariamente para reencontrá-las de forma mais saudável. E como aprender a dizer não pode ser, paradoxalmente, o maior ato de amor que podemos oferecer a nós mesmas e aos outros. 6 meses depois do dia em que Letícia apareceu na minha porta com sua declaração autoritária, eu estava sentada na mesma varanda, tomando café na mesma xícara florida, mas era uma mulher completamente diferente. A colcha de retalhos que eu havia retomado estava quase pronta, espalhada no meu colo enquanto eu dava os últimos pontos. Cada pedaço de tecido contava uma história. O azul do vestido que Amanda usou na festa junina, o vermelho da toalha de mesa do último Natal em família, o amarelo de uma blusa que costurei para mim mesma no mês passado, a primeira roupa que fiz para mim em anos. O jardim floresceu como nunca. Sem os pés das crianças correndo entre os canteiros, as rosas tinham espaço para crescer, e eu tinha tempo para cuidar delas com a paciência que elas mereciam. Plantei também algumas violetas africanas novas na varanda, e elas responderam ao cuidado atencioso com flores exuberantes que perfumavam as manhãs. Minha rotina havia encontrado um ritmo próprio, orgânico. Acordava quando meu corpo pedia, às vezes às 7, às vezes às 8, dependendo de como havia dormido. Tomava café sem pressa, planejando o dia sem pressões externas. Algumas manhãs dedicava ao jardim, outras ao ateliê, outras simplesmente a ler um livro na varanda. O grupo da igreja havia se tornado muito mais que apoio emocional. Era minha rede de amigas verdadeiras. Helena e eu desenvolvemos uma amizade especial, baseada em longas conversas sobre a vida, os livros que lemos, as plantas que cultivamos. Carmen me ensinou a fazer pão caseiro, uma atividade meditativa que eu havia esquecido que existia. Rosa me apresentou a um clube de bordado que se reunia quinzenalmente na biblioteca municipal. Descobri que havia uma vida social inteira esperando por mim, que eu havia negligenciado durante os anos de viuvez, por acreditar que meu papel se limitava a estar disponível para os filhos quando precisassem. Letícia e as crianças vinham almoçar domingos alternados. Era um acordo tácito que funcionava para todos, frequente o suficiente para mantermos vínculos, espaçado o suficiente para eu não me sentir invadida. Durante essas visitas, observei mudanças gradativas na minha filha. Ela havia perdido peso, não por estresse, mas porque estava caminhando mais, subindo escadas, correndo atrás das próprias responsabilidades. Falava sobre o trabalho de manicure com orgulho renovado, sobre como estava construindo uma clientela fiel,
sobre planos de fazer um curso de podologia para ampliar os serviços. Rogério, surpreendentemente, também havia amadurecido. O choque de se ver verdadeiramente responsável pela família, sem rede de segurança, o forçou a ser mais proativo no trabalho, mais organizado com as finanças, mais presente como pai. Eles haviam negociado as dívidas, estabelecido um plano de pagamento realista e, pela primeira vez em anos, tinham um orçamento doméstico que fechava no azul. "Mãe", disse Letícia num desses domingos, enquanto secávamos a louça juntas, "eu queria agradecer." "Por quê?" "Por ter me forçado a crescer." "Eu não forcei nada. Apenas parei de impedir que você crescesse. É a mesma coisa. Não é? Forçar seria cruel. Parar de impedir foi amor." Ela parou de secar o prato que estava nas mãos e me olhou. Levei muito tempo para entender a diferença. E entende agora? Entendo que durante anos eu usei a senhora como muleta emocional. Toda vez que eu tinha um problema, corria para cá esperando que a senhora resolvesse. E isso não era necessariamente ruim, Letícia. Pais ajudam filhos. Mas pais não vivem a vida dos filhos. E eu estava deixando a senhora viver minha vida enquanto eu evitava crescer. A conversa me emocionou, porque revelou uma maturidade que eu sempre soube que existia em Letícia, mas que nunca teve chance de se manifestar enquanto eu resolvia tudo para ela. E agora? Agora tenho orgulho das minhas conquistas. Quando consigo pagar uma conta em dia, sei que foi por esforço meu. Quando as crianças me elogiam por algo, sei que foi eu quem fez, não a avó no fundo cuidando de tudo. No início de outubro, aconteceu algo que testou a nova dinâmica que havíamos construído. Bruno quebrou o braço brincando na escola e precisou de cirurgia. Letícia me ligou chorando, pedindo ajuda com os custos do hospital. A antiga Mariana teria imediatamente oferecido dinheiro, hospedagem, assumido toda a situação. A nova Mariana ofereceu apoio emocional e ajuda prática dentro de limites claros. "Letícia, quanto vocês precisam para a cirurgia?" R$2.000 que o plano não cobre. Eu posso emprestar metade. Os outros 1.000 vocês vão ter que conseguir. Mas mãe, Letícia, não posso mais ser a solução automática para todos os problemas, mas posso ser parte da solução quando vocês também se esforçam. Ela conseguiu os outros 1.000 vendendo algumas coisas, pedindo ajuda para cunhados, fazendo trabalhos extras. Bruno foi operado com sucesso e durante a recuperação, eu ajudei cuidando dele algumas tardes, mas na casa deles, não na minha. Obrigada, mãe. Por tudo, disse Letícia quando levei Bruno de volta após uma tarde de cuidados. De nada. Mas principalmente, obrigada por não ter me pedido para ele ficar aqui durante a recuperação. Pensei em pedir. Ela riu. Mas lembrei que cuidar do meu filho é responsabilidade minha, não sua. Em novembro, Roberto veio passar o fim de semana, agora numa visita de prazer, não de emergência familiar. Mãe, a senhora está diferente. Como assim? Mais leve, mais presente. Presente? Sim. Antes, mesmo quando estávamos conversando, eu sentia que a senhora estava sempre preocupada com algum filho, algum neto, algum problema familiar que precisava resolver. Agora sinto que a senhora está realmente aqui, comigo, no momento. A observação de Roberto me fez refletir sobre como, durante anos, eu havia vivido uma vida reativa, sempre respondendo às necessidades alheias, nunca criando meus próprios momentos de alegria. E como está sua relação com a Letícia? Melhor do que nunca, porque agora somos duas adultas que se escolhem mutuamente, não uma mãe sobrecarregada e uma filha dependente. No final de novembro, completei a colcha de retalhos. Era uma peça bonita, com mais de 2 metros quadrados, cada pedaço costurado com cuidado e carinho. Quando a estendi na cama para ver o resultado final, senti uma satisfação profunda que não experimentava há muito tempo. Era mais que uma colcha. Era a materialização da minha jornada de volta a mim mesma. Helena veio jantar numa sexta-feira, algo que havia se tornado um ritual mensal, e viu a colcha. Mariana, que trabalho lindo! Para quem você fez? Para mim. Para você? Sim. Passei a vida toda costurando para outros. Esta é a primeira coisa grande que faço, só para o meu prazer. E como se sente? Orgulhosa. Completa. Naquela noite, depois que Helena foi embora,
Sentei na varanda com uma xícara de chá e olhei para minha casa. As luzes acesas nos cômodos que eu havia escolhido usar, o jardim cuidado com amor, o silêncio dourado que voltara a ser meu companheiro. Aos 69 anos, eu havia aprendido uma lição que levou quase 7 décadas para compreender. Que amar a família não significa sacrificar-se até o desaparecimento. Que ser mãe não exige ser mártir. Que estabelecer limites não é egoísmo, mas autopreservação necessária para que possamos continuar amando de forma saudável. E que, às vezes, as pessoas que mais amamos precisam que digamos não para que aprendam a dizer sim para suas próprias responsabilidades. Na semana seguinte, comecei um novo projeto. Uma colcha para Amanda, que faria 11 anos em dezembro. Mas desta vez, não como obrigação de avó, mas como presente escolhido por uma mulher que finalmente havia aprendido a diferença entre generosidade e autoanulação. Enquanto escolhia os tecidos, rosa e azul, as cores favoritas da neta, sorri para mim mesma. Eu estava de volta. A verdadeira Mariana, que havia se perdido em décadas de dedicação excessiva aos outros, finalmente havia encontrado o caminho de casa. E casa, eu descobrira, não era apenas o lugar onde moramos. Casa é onde somos respeitadas, onde nossas escolhas importam, onde podemos ser nós mesmas, sem medo de julgamento ou apropriação. Casa é onde aprendemos a nos amar primeiro, para podermos amar os outros de forma verdadeira. Casa é onde, finalmente, aos 69 anos, eu havia chegado. E casa, eu descobrira, não era apenas o lugar onde moramos. Casa é onde somos respeitadas, onde nossas escolhas importam, onde podemos ser nós mesmas sem medo de julgamento ou apropriação. Casa é onde aprendemos a nos amar primeiro, para podermos amar os outros de forma verdadeira. Casa é onde, aos 69 anos, depois de uma jornada dolorosa mas necessária, eu finalmente havia aprendido que ser mãe não significa ser eterna salvadora, mas ensinar os filhos a se salvarem. E que quando conseguimos fazer isso, descobrimos que não perdemos filhos. Ganhamos adultos que nos escolhem por amor, não por necessidade. Essa escolha mútua, baseada em respeito e autonomia, é infinitamente mais preciosa que qualquer dependência, por mais carinhosa que seja. 1 ano depois daquele março turbulento, quando Sandra me ligou de São Paulo para contar sobre sua separação e agradecer por ter aprendido, através do meu exemplo com Letícia, que podia enfrentar seus próprios problemas sem precisar ser salva por ninguém, entendi que minha transformação havia influenciado toda a família de forma positiva. O círculo estava completo. E eu, finalmente, estava em casa em todos os sentidos da palavra.